Saúdo a você que está acompanhando o estudo da Carta de Hebreus, do livro de Hebreus. Hoje é a nossa 20ª aula. Nós hoje teremos o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Antes de prosseguirmos, vamos pedir orientação a Deus, então, para que essa palavra seja de edificação da nossa vida. Santo Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque pela tua graça, pelo teu poder, pela tua vontade, ó Deus, nós temos a tua palavra escrita, a tua vontade, ó Deus, que foi comunicada aos teus servos e inspirados por ti, eles escreveram, ó Deus, registraram, ó Deus, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento de ti e da tua vontade, para o conhecimento nosso, ó Deus, da obra de Jesus Cristo, a obra redentora, Senhor. A tua obra, ó Deus, o teu plano de salvação, a tua palavra traz para nós, ó Deus, o conhecimento do teu amor. Por isso, ó Deus, nós somos gratos nesse momento, mas queremos suplicar, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, seja de iluminação nesse momento para a nossa vida, para nossas mentes, ó Deus, que possamos, ó Deus, sairmos edificados, sairmos, ó Deus, mais com a nossa fé fortalecida, com o propósito, com o ânimo, ó Deus, de estar te servindo cada vez mais. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Hebreus capítulo 12 vai falar sobre a disciplina que Deus impõe a seus filhos. Muitas vezes a perseguição, sofrimento que os filhos de Deus sofrem é como se fosse pedagógico, é um ensino, uma disciplina que Deus quer trazer para os seus filhos. E vai nos dizer a carta de que um pai só corrige o filho a quem ama. Mas quando nós vemos a vida cristã, a caminhada cristã, o preço pago por ser cristão, por uma pessoa ser cristão, o preço às vezes de zombaria, hostilidade do mundo, é uma das maiores razões para o abandono dessa fé, para o abandono dessa caminhada cristã. Então, para animar aqueles judeus que estavam recebendo essa carta, para animar em sua perseverança, é que a carta fala. Até o capítulo 10, como nós vimos nos estudos anteriores, fala da obra de Jesus Cristo, da sua obra redentora, como a obra de Jesus Cristo é superior a qualquer outra obra já realizada no Antigo Testamento, quer seja por Moisés, pelos anjos, ou pelos profetas, ou pelos sacerdotes. E no versículo 11, ainda continuando essa exortação para que os leitores perseverassem na fé, então ele fala de vários personagens do Antigo Testamento que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da distância, digamos assim, das promessas que eles não as viram cumpridas, mas mesmo assim eles perseveraram, eles caminharam na fé, não abandonaram. No capítulo 11 dessa carta, então, vários personagens são narrados, as suas vidas, brevemente é narrado a fé que eles tiveram nas promessas, na promessa de Deus. Mesmo diante de perseguição, mesmo diante de hostilidade, mesmo, às vezes até diante da morte, eles não abandonaram a fé. No capítulo 12, nesse nosso texto de hoje, dos versículos de 1 a 3, então vai falar do maior personagem, o maior herói da fé, que é Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de inspiração para os cristãos perseguidos. E o autor também, nós vamos ver que o autor vai usar a figura de uma maratona como uma metáfora da vida cristã. A maratona como uma corrida longa, uma corrida de muito empenho, que precisa muito empenho, muito sacrifício e que impõe ao corredor muita provação. E então, diante disso, por isso que ele usa essa metáfora, porque diante da provação, diante da agonia, diante das dificuldades, o atleta não deve desistir. Por isso que ele usa para os cristãos também não desistirem. Deus espera que nós corramos, que tenhamos essa carreira
Essa carreira, inclusive, no termo original, quer dizer uma caminhada com sacrifícios, tem até alguma coisa a ver com agonia, porque a maratona, essa corrida, dá dor, da agonia, né? Então, carreira tem a ver com isso. Então, Deus quer que nós corramos essa carreira que nos está proposta. E a vida cristã é como essa carreira, que deve ser corrida sem parar, sem desanimar, sem desistir, mas suportar mesmo com dores, mesmo com sofrimento, até a linha de chegada. Qual o segredo para correr bem? Para correr, chegar à linha, chegar a cruzar a linha e não desanimar? Primeiro, então, o autor da Carta dos Hebreus está dizendo, olhamos para os heróis da fé, aquelas pessoas que caminharam, correram e chegaram. Mas também olhar para Jesus, porque Jesus disse que essa caminhada, essa carreira nunca foi fácil. Ao contrário, ele advertiu que o diabo, os inimigos, os falsos irmãos, os tropeços, tudo isso se colocam na nossa caminhada para tentar impedir de chegarmos a cruzarmos a linha de chegada. Então nós vamos ler e comentar os versículos de 1 a 3, que é a nossa lição de hoje. O primeiro versículo nos diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Algumas observações desse primeiro versículo. Primeiro ele fala de nós temos um grande número de testemunhas a rodear-nos. Na verdade, quando o atleta corria lá na Grécia, ele está usando essa imagem lá do mundo grego, da maratona, quando o atleta corria, ele tinha várias pessoas assistindo. Na caminhada cristã também nós temos grande número de testemunhas, aquelas pessoas, inclusive, que já correram essa carreira antes de nós, elas são testemunhas, homens e mulheres do Antigo Testamento que viram, que enfrentaram as dificuldades nessa caminhada, nessa corrida. Essas pessoas, esses homens e mulheres dão testemunho que Deus é fiel e que cumpre as suas promessas e que vale a pena viver pela fé. O galardão é maravilhoso, mesmo que tenhamos que enfrentar sofrimentos. Testemunha, que também quer dizer mártir, são pessoas que já correram essa carreira de fé. E elas nos asseveram, elas nos garantem, elas nos informam da verdade do Evangelho, da verdade das promessas e do cumprimento fiel das promessas por parte de Deus. Também nós vemos que devemos para essa corrida, além de termos essas testemunhas que nos asseveram a verdade da promessa, também o versículo vai dizer que nós devemos, para correr bem, desembaraçar do peso. Para correr bem, mesmo nos nossos tempos de hoje, principalmente hoje, o atleta se veste de roupa que não tenha peso, que não tenha atrito nenhum, que propicie que ele possa correr livremente e correr com mais liberdade, com menos peso. Na maratona grega, nos tempos da Grécia, lá também era assim. Os atletas se despiam de capa, bota, sapato, tudo para correr com menos peso, tá? Para que o peso e os apetrechos não atrapalhassem na sua corrida e eles tivessem melhores desempenhos. Assim também nós devemos desembaraçar, diz aqui, desembaraçar do peso. Nós temos que tirar tudo que atrapalha a nossa carreira. E o que pode atrapalhar a nossa carreira? Pode ser o envolvimento no mundo, isso que nos traz um cansaço, por exemplo, compromissos que não edificam, coisas que a gente faz, atitudes, atividades que a gente faz que não trazem edificação, isso pode atrapalhar a nossa carreira, relacionamentos que nos fazem mal, ambientes que frequentamos que nos afastam de Deus,
Tudo isso pode atrapalhar, tudo isso é um peso que a gente carrega e que impede a nossa caminhada célere para cruzar a linha de chegada. Tudo que não se alinhe com a palavra de Deus deve ser deixado de lado. Tudo que não faz parte da vontade de Deus, e nós sabemos isso pela nossa consciência, pela nossa percepção da nossa mente, do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, tudo isso que não é a vontade de Deus é um peso que nós carregamos e que impede a nossa caminhada correta. Mas também ele vai dizer que esse peso, que é o pecado, vai dizer no versículo 1 que tenazmente nos assedia. É referência clara ao pecado que está sempre ao redor de nós, nos chamando, querendo que queremos que deixemos essa carreira, essa caminhada, essa corrida. É a nossa natureza que é inclinada para o mal, que é inclinada para a rebeldia, para a desobediência, que é inclinada para não amarmos a Deus e ao próximo como nós devemos fazer. Mas também tem aqueles pecados que nós temos, além da nossa natureza, aqueles pecados que a gente faz dia a dia, chamados pecados de estimação que eu cultivo. Isso nos assedia o tempo todo, o momento todo, todo dia, a todo momento, e isso é um peso que nós carregamos. Por isso nós temos que desembaraçar desse peso do pecado que tenazmente nos assedia, que está a todo tempo ao nosso redor. E no versículo 2, então, vai continuar esse texto dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Este autor e consumador da fé é Jesus Cristo. Então, por isso que no início nós falamos que o herói de hoje, o herói retratado é Jesus Cristo. Ele que é autor da fé e ele é o consumador da fé com a sua vida. Os hebreus, nós estamos lembrados do início dessa carta, os hebreus estavam querendo trocar Jesus Cristo, deixar Jesus Cristo de lado para voltar aos costumes judaicos, voltar ao sacerdote judaico. Essa também é uma tendência hoje. Nós queremos a salvação, nós queremos estar no reino de Deus, mas queremos trocar Jesus. Há uma tendência, muitas pessoas querem isso, querem a salvação, mas sem Jesus, querem ter salvação de outro jeito. Não existe isso. Tá? Nós temos a salvação, o único caminho é Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar, seguir Jesus. Ele está à frente. Nós vimos que ele foi à frente, das primícias, ele ressuscitou, abriu o caminho para nós, ele está na nossa frente. Ele já fez essa corrida que está proposta para nós, ele já venceu, ele já suportou os castigos, suportou a cruz, porque ele creu na promessa, creu que Deus o ressuscitaria e ressuscitou. É Jesus Cristo, o homem, o nosso Salvador, é o maior exemplo de fé. Então nós precisamos comparar, considerar, analisar o exemplo de Jesus que deixou a casa, deixou o céu, deixou a sua casa, deixou o seu lar celestial, morreu, suportou a oposição dos pecadores, a oposição dos homens, foi traído, mas ele ressuscitou e está assentado à direita do Pai. É o autor da fé, é onde nós depositamos nossa fé. Ele é o único caminho, por isso nós devemos olhar firmemente para Ele, o autor e consumador da fé. Mas também diz então, no versículo 3, nós vamos ver: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse é o alvo, considerar a carreira de Jesus, considerar a vida de Jesus como uma metáfora da nossa corrida, da nossa carreira, para não desanimar,
não, não abandonar, não cansar, não desmaiar por causa da perseguição, por causa da contrariedade. Por isso que esse texto lembra muito a maratona, o corredor de maratona, porque ele corre os 42 quilômetros, ele sofre muitas dificuldades, muitas dores, cansaço, muitas vezes os pés doem, os músculos doem, é muito difícil mesmo, né? Muito difícil essa corrida, como também é difícil a corrida, a carreira do cristão. Só nós olharmos para Cristo, né? Tanto o sofrimento que ele suportou, tanta perseguição, tanta injúria, tanta maldade, tanta hostilidade do mundo, de Satanás, tudo, mas ele não desanimou, ele chegou, cruzou a linha de chegada. E o perigo nosso e o perigo daqueles hebreus ali, que eles estavam desanimando, estavam querendo voltar ao judaísmo, não iriam chegar à linha não iriam cruzar a linha de chegada se abandonassem, né? Então por isso que o autor usa essa figura do atleta para incentivar, para animar aos leitores da carta naquele contexto, como também a nós hoje, para que mesmo com dificuldades, mesmo com cansaço, mesmo com dores, mesmo sofrendo terrivelmente, possamos caminhar, perseverar, não abandonar essa carreira, não abandonar essa corrida e confiando, olhando e confiando no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que também, como homem fez essa carreira, nós possamos cruzar a linha de chegada. Então, para nós é importante, concluindo, que conhecer o testemunho dos heróis da fé, aqueles personagens do Antigo Testamento que já foram citados, nós vamos ler, nós vamos conhecer sobre eles lendo a Bíblia. Mas também, e isso nos anima, isso nos dá, nos fortalece a nossa fé ao percebermos o cumprimento das promessas de Deus. Mas também nós devemos lermos outros livros de literatura boa, literatura cristã, literatura que edifica. Há muitos testemunhos também de homens que não estão na Bíblia e pós-Bíblia, né? Os reformadores, os pregadores, os missionários, tantos homens que trazem também testemunho da sua vida, testemunho da graça transformadora, testemunho também de participarem, de muitas vezes vencerem sofrimentos, agonias, vencerem traições, né? E venceram e chegaram, cruzaram a linha de chegada, chegaram ao alvo, né? E também uma outra conclusão que nós temos desse ensino é que a gente deve se livrar-se do sobrepeso. Nenhum atleta que carrega peso demasiado tem bom êxito, boa performance, né? O atleta, inclusive do seu corpo, gordura, nível de gordura, ele trata e cuida até muito, inclusive, da sua alimentação, para que ele não tenha sobrepeso, que ele tenha só o que é o conveniente, o que é melhor para a sua performance. Então nós devemos livrar-nos do sobrepeso que nós, cristãos, na carreira cristã, o pecado, o erro, relacionamentos incorretos que não edificam. É preciso ter leveza de alma, assim como o atleta precisa ter um corpo leve, ágil, corpo com bom desempenho, nós precisamos ter leveza de alma no mesmo sentido. E também, concluindo desse texto, para nós caminharmos, corrermos bem essa carreira, é imprescindível que a gente incentive os outros que estão nesta caminhada, nesta corrida, que estão nesta maratona, a animar, encorajar as pessoas que estejam, principalmente, né, mormente, aquelas que estejam para desistir, aquelas que estão mostrando sinais de cansaço, sinais de dores. E, então isso é nosso dever também, animarmos, além de corrermos, cuidarmos para nós, para que cheguemos ao alvo, que é cruzar a linha de chegada, né? Também precisamos, é bom para nós e fortalece a nossa fé, e também é mandamento de Deus que a gente possa fortalecer as pessoas que estão apresentando dificuldade de chegar.
Isso fortalece a fé e também promove a nossa perseverança para cruzar a linha de chegada. Então esse é o texto nosso hoje, Hebreus 12, de 1 a 3. Posteriormente nós seguiremos então a partir do versículo 4 de Hebreus em outra aula. Obrigado.